Vamos às notícias políticas desta quinta-feira. Arimatea Souza, alguns debates estão sendo cancelados aqui na Paraíba. Boa noite. Boa noite, Chita. Mônica, boa noite, telespectador. Tudo nessa campanha tem sido atípico e, de comum acordo, os principais candidatos ao governo do Estado resolveram cancelar 3 debates radiofônicos que tinham programado no início desse chamado microperíodo eleitoral, ou seja, pós-convenções partidárias em agosto. E debates em emissoras de rádio de Guarabira, Patos e Campina Grande foram cancelados. A alegação dos candidatos é que a campanha tem um grande grau de indefinição e que é preciso, por essa razão, intensificar os contatos diretamente com a população. Algo discutido, até porque num debate se atinge um público muito maior do que a maior intensidade de visitas a bairros ou cidades. Mas essa tem sido a alegação para essa opção em cancelar 3 debates radiofônicos. Pelo que a gente temos visto na agenda dos candidatos, restam aí 3 debates televisivos para fechar esse ciclo, pelo menos em termos de primeiro turno aqui na Paraíba. Aliás, por sinal, em termos de sucessão presidencial, os debates também, daqui por diante, televisivos, estão bem restritos. No máximo, a gente tem aí, até do que foi divulgado, 2 debates restando nesse primeiro turno da sucessão presidencial. Eu não sei se é porque a gente lê tanto absurdo nas redes sociais, mas a impressão que a gente tem é que as campanhas, tanto de governador quanto de presidente, estão, assim, com um tom ameno, né? E outra coisa, o fato novo, Arimatea, é essa história deles concordarem, combinarem para cancelar debate, porque sempre tem alguém que tem interesse. Pois é. O único que discordou dos candidatos, digamos, obrigatórios aos debates foi o Tarso Teixeira, do PSOL. No contato que a gente tem tido, Anchieta e telespectador, com candidatos, o que tem sido dito é que a apatia predomina nessa eleição. Estamos aí há 20 dias aproximadamente da eleição e não entrou na pauta do país com a intensidade de pleitos anteriores nessa fase da campanha, o processo eleitoral. E a predisposição que ainda existe em boa parte do eleitorado em não votar, anular o voto, não comparecer ao local de votação, é muito grande. O grande banco de dados, a grande fonte de informação na internet, que é o Google, o famoso Google, divulgou um levantamento em termos de Brasil. A pergunta que mais se faz no Google atualmente é como anular o voto, como deixar de comparecer ao processo eleitoral. É a pergunta disparadamente que mais é objeto de consulta no banco de dados do Google. Tudo isso é preocupante, né? Pois é, ainda falando do pleito, Ari, pelo que se comenta nos bastidores da política aqui na Paraíba, não há uma polarização na campanha? O que se sente também, conversando com os atores políticos, é que a campanha está girando em torno dos 3 principais candidatos ao governo do Estado. E, em função disso, os candidatos têm trocado farpas diretamente em relação aos seus 2 contendores. Num primeiro momento, se achava, isso na leitura pré-convenções, que a campanha para governador marcharia para uma polarização entre o candidato governista, aqui na Paraíba, no caso João Azevedo, e o candidato, digamos, nitidamente oposicionista, que seria o Lucélio Cartacho. Entrou nesse processo José Maranhão, na convenção fez a menor de todas as coligações, mas com o passar da campanha, os demais candidatos que preservavam a candidatura de Maranhão na expectativa de contar com o apoio dele no segundo turno, isso proporcionou uma nivelação, pelo que os interlocutores políticos dizem, onde não há grandes diferenças entre essas 3 principais candidaturas, João Azevedo, Lucélio e José Maranhão. E em razão disso, e com um olhar na frente, na perspectiva de precisar de apoio, de aglutinar apoios para o segundo turno, os candidatos ao governo do Estado, nesse momento, estão optando por atirar por todos os lados, mas atirar
sem balas que possam ser fatais, ou, dito de outro jeito, uma artilharia que não impeça de se abrir diálogo quando as urnas do primeiro turno forem abertas e na perspectiva de um eventual apoio suplementar no segundo turno. Ou seja, exagerando para de síntese, é a luta para entrar no segundo turno sem fechar portas para os adversários em eventuais composições para o segundo turno. Faz parte do xadrez, né? Pois é. Dois destaques nacionais hoje. Primeiro deles, foi divulgado o ranking do brasileiro mais rico, e ele é um dos donos, o principal acionista da Ambev, que é a maior cervejaria do mundo, inclusive a multinacional Ambev, que reúne a Ambev brasileira e várias outras cervejarias do mundo. É o Jorge Paulo Lemann, que tem um patrimônio de 106 bilhões de reais, uma fortuna de 106 bilhões de reais, tem 78 anos de idade. E na posse, agora há pouco, do ministro Dias Toffoli, novo presidente do Supremo Tribunal Federal, a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, encaminhou o pedido para que, já que deverá ser extinto o auxílio moradia para os magistrados, que seja criado um auxílio, na verdade um adicional por tempo de serviço para os magistrados. Até eu vi uma notícia hoje que eu estou tentando até agora entender. É que o novo presidente do Supremo, é isso? Ele tomou posse hoje? Tomou posse hoje, solenidade hoje à tarde. Que ele nomeou como um dos principais assessores dele um general, que até há poucos dias era braço direito do comandante do Exército, entrou na reserva e automaticamente foi convidado por ele para assumir uma das principais assessorias dele lá no Supremo. É preciso uma leitura, né? Eu não vi ainda a equipe de assessores de Toffoli. Agora, todos esses presidentes de poderes, eles têm uma estrutura de segurança. Pode ser nessa perspectiva. Aqui, no caso da Paraíba, não só o governador, como o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, além do prefeito da capital, João Pessoa, eles têm uma estrutura militar de suporte para a sua mobilidade. Pode ser que Toffoli tenha escolhido esse general na perspectiva aí de dar respaldo ao setor de segurança do Supremo Tribunal Federal, até porque, só lembrando, esse ano mesmo já tivemos atos de vandalismo no condomínio onde mora a ministra, até hoje, presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Muito bem. Boa noite, Arimatea. Boa noite.